Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, hoje teve aquele evento, né, aquela festa de abertura do Campeonato Carioca. E o presidente Pedrinho estava presente. Ele falou algumas questões, cara, que são muito importantes a gente trazer para o torcedor vascaíno. Primeiro, tá, a fala do Pedrinho com relação ao Fábio Carille, o treinador do Vasco, o treinador escolhido pelo Vasco para ser o treinador dessa temporada, tá? Ele elogiou muito o Carille e reclamou um pouco das críticas, né, cara? E eu, vou falar opinião minha, tá? Opinião particular do Bigode. Também achei exagerado. O Fábio Carille não é qualquer bosta ali, não, que o Vasco pegou ali em qualquer lugar e trouxe, não, irmão. É um treinador campeão brasileiro, tá? Treinador acostumado em arrumar a casa, né? Em arrumar a defesa, tá? E o Vasco hoje, com pouca grana, o Vasco pensou, no mercado quem tem é o Carille. Vamos ver se o Carille dá jeito, né, no time, principalmente nessa questão da zaga, né, da defesa. Sistema defensivo, né, é o que o Carille trabalha. E aí o Pedrinho falou, o Carille é um cara muito vitorioso, cara, campeão brasileiro, tá? E aí disseram que as pessoas desmereceram muito isso. Também achei, tá? Também achei que tivemos muitas críticas, né, na mídia, na torcida, nas redes sociais. Aí o Pedrinho falou o seguinte, mais uma vez, temos que identificar sobre a contratação do Carille, os comentários que são pela avaliação do trabalho e outra coisa são as pessoas que sobrevivem do caos do Vasco, tá? Exatamente isso, né, cara? Ele falando que tem que separar, né? Tem que separar, avaliar o trabalho e quem quer o caos no Vasco, tá? Concordo com o Pedrinho, tá? Carille, irmão, é treinador para ser respeitado, treinador campeão brasileiro. Pedrinho falou questão importante sobre a busca do Vasco com relação a investidores. Isso aí é importantíssimo, não é pouco importante não, é muito, muito importante e eu vou ler para vocês. É o seguinte, ele falou assim, quando falam que eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor, eu não cobro porque isso não faz parte de uma negociação. Tá certo, cara. Você aparece o investidor, tá? Aí o Pedrinho fala, tá aqui tá aqui na sua mão as dívidas do Vasco, estão aqui, é isso que o Vasco deve, é isso que são os números do Vasco. Ele não pode ir lá cobrar, agora pelo amor de Deus, faz uma proposta que o Vasco está desesperado, não pode. Tá certo, Pedrinho, com relação a essa questão, tá? E aí ele falou outra coisa aqui, irmão, importantíssimo, cara, importantíssimo. Pedrinho só falou coisa importante. A gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez, até para tirar a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores, tá? No fim, ele também está nessa expectativa do Vasco ter um novo investidor, né, cara? Ele falou, todos eles estão praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual é o número de membros das equipes que, para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta, né? Ele falou tudo que a gente vem falando aqui no canal e a imprensa vem falando, a análise dos documentos do Vasco, tá? Análise do documento do Vasco, falando que ele não vai pressionar por proposta, tá? Mas que ele está também aguardando e, irmão, deixou claro aqui que está todo mundo ansioso. Com relação a reforços, ele falou outra coisa que é importantíssimo, tá? Ele falou que está trabalhando discretamente, para que a concorrência não saiba quais são os jogadores que o Vasco está no mercado buscando, tá? Às vezes você fica sabendo que o Vasco fez uma sondagem, que o Vasco quis saber valores. Quando o Vasco sabe dos valores, o Vasco recua, e aí a imprensa fica sabendo, tá? Vai ser nesse estilo aí, cara, mas ele prometeu que vai respeitar o orçamento, mas fazer um time mais forte e competitivo, tá? Essas
foram as palavras importantes aí do Pedrinho, que eu achei importante para trazer um recorte aqui no canal, questão de reforços, questão do investidor, tá? E questão também do novo treinador, do Fábio Carille. Enquanto isso, o Vasco continua naquela que eu falei de manhã, continua procurando o zagueiro, continua procurando atacante, não desistiu do zagueiro Murilo do Palmeiras, não desistiu também do atacante Rony do Palmeiras, tá? Continua tentando também o Anderson, né? O Wanderson, melhor dizendo, o Wanderson, atacante do Internacional. O Internacional não quer muito liberar o jogador, vai ter que botar uma grana na mesa, fica mais difícil para o Vasco, tá? Com relação ao Palmeiras, está pedindo 44 milhões no zagueiro Murilo, o zagueiro é titular, irmão, e no Rony está pedindo 30 milhões, tá? São contratações muito difíceis do Vasco fazer. Enquanto isso, o Vasco está fechando aí com o zagueiro Maurício Lemos, que estava no Atlético Mineiro, inclusive negociava também com o Peñarol. O presidente do Peñarol disse que a proposta do Vasco ele não conseguia cobrir, tá? Então, por isso que o jogador preferiu vir para o Vasco do que estar indo para o Peñarol, tá? E a expectativa do Vasco é que o Maurício Lemos esteja já na segunda-feira se apresentando ao clube para exames no CT. Vamos aguardar. Muita gente também perguntando sobre o Capasso. Bigode, por que o Capasso não vai ter uma chance, já que ele fez uma boa temporada no Paraguai? É o seguinte, cara, o Capasso tem contrato com o Vasco até o final de 2025, tá? O Vasco trazendo ele, utilizando ele agora, correria o risco de no meio do ano ele sair de graça. Então o Vasco já tem algumas propostas, tá? Então já vai aproveitar as propostas para recuperar o valor investido com relação ao Capasso. Ó, time principal treina no sábado de manhã, tá? E o time da base, aquele time misto, jogadores da base, mais Serginho, mais o Zé Gabriel, mais o Vitor Luiz. Esse time começa o Campeonato Carioca, tá? A estreia do Vasco contra o Nova Iguaçu, 4h30 da tarde, em São Januário. Tem uma novidade aí da Ferj também, não só o VAR em todos os jogos, mas também temos uma novidade. A Ferj vai permitir que os clubes relacionem até 9 jogadores estrangeiros por partida, tá? Aumentou aí o número de estrangeiros para disputarem o Campeonato Carioca. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui sobre essas questões que o Pedrinho trouxe hoje, nessa festa de abertura do Campeonato Carioca. Concorda com ele sobre o Carille, treinador campeão? Não concorda, ele dizendo, né, que não concorda com as críticas. Com relação a reforços, é isso mesmo? Respeita o orçamento, mas tenta montar um time forte e competitivo? Você acha que o Pedrinho vai conseguir? E com relação ao investidor, irmão, ó, já vou adiantar minha opinião antes que você deixe a sua, mas já pode deixar a sua aqui nos comentários. É isso mesmo, né? O Vasco apresentou os números. Agora, meu amigo, é ter paciência e esperar uma boa proposta. Deixa seus comentários aqui sobre tudo que o Bigode trouxe nesse vídeo. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!